Na hora que eu estava pensando, o pior analfabeto é o analfabeto político, sabe? Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito, às vezes dizendo: odeio a política. Ele não sabe que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra e corrupto. Essas palavras são de um grande pensador. A maioria dos brasileiros não tem consciência da cidadania. Isso impede a conquista de uma democracia autêntica. E os últimos episódios aí do Senado, do Ministério Público, mostraram que nós estamos à beira de uma crise de governabilidade. Na política que é exercida institucionalmente pelos governos, hoje ela foi tomada pelo poder econômico. Então, nós sabemos que quem tem mais dinheiro consegue realmente se eleger. Nós temos um Congresso que não é um legislativo contemporâneo do mundo. É apenas um motivo de atraso. Nós temos um conjunto enorme de vícios no Parlamento, no Congresso, a questão de muitos partidos políticos, da representatividade dos parlamentares, a própria questão da democracia interna dos partidos que não existe. A maioria dos representantes que são, vamos dizer assim, eleitos, estão a serviço de quem viabilizou suas eleições, que são os financiadores de campanha, e para eles que eles prestam contas. Como os pobres não financiam campanhas, né, eles ficam em último lugar. Como as gerações futuras não financiam campanhas, não são levadas em conta. Então, o que explica por que essas políticas públicas estão levando a humanidade a um desastre. E no sistema de financiamento público de campanha, a ideia é que nós tenhamos um acesso mais democrático dos candidatos para que, de fato, tenham uma base programática, uma base ideológica, uma conexão maior com o cidadão e não apenas atenda a interesses que, de alguma maneira, depois serão cobrados, seja em obras, seja em acesso privilegiado à informação. Grupos de saúde privado financiam campanhas. Você acha que eles têm interesse em ter saúde pública de qualidade? Nós precisamos saber como os parlamentares votam, nós precisamos saber em nome de quem eles agem, para que nós possamos ter um maior controle social sobre o parlamento. Esse ponto é muito importante. É o fim das votações secretas no parlamento. Há governantes, às vezes, muito bem intencionados, forçado aliança com partidos que não são partidos. São clubes recreativos de gente que tem as piores intenções, que são as intenções do status quo, as intenções de deixar as coisas como estão para ver como ficam. Há toda uma indústria da distração, distrai das pessoas das coisas realmente importantes na vida. Se o seu deputado for processado, ele não será processado na justiça comum. Ele vai ter um tratamento especial. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, é um tribunal constitucional e nos casos em que há processos de parlamentares, ele se comporta politicamente. Até 2011, antes do chamado mensalão, dos 130 processos que adentraram no Supremo Tribunal Federal, nós tivemos 6 processos que foram julgados, 13 prescreveram e todos esses processos terminaram em absolvição. O Supremo hoje você tem, ele quer ser um poder independente dos demais poderes, ele quer ser o poder dos poderes. Ele pode segurar aqui ações contra parlamentares e ganhar votos no Senado. Todas as ações que envolvem foro privilegiado, ou seja, de parlamentares e tudo, fica nas mãos deles. Você concentra um poder ali que é absurdo. Daí você fala, quem que controla? Portanto, o fórum privilegiado é algo que precisa acabar. A justiça vai alcançá-los com mais facilidade. O fato de serem processados pela justiça comum já garante que a ficha limpa os alcance também. Então, eu diria que esses pontos são pontos fundamentais, juntamente com a representatividade
das minorias. Esses pontos estão presentes no projeto de iniciativa popular e se espera que, a exemplo do Ficha Limpa, que criou um ambiente de mudança para que nós tivéssemos um legislativo melhor, também é o próximo passo, é o que falta para que a gente consiga reduzir a corrupção, para que a gente consiga ter uma população que acompanha a rotina do seu parlamento, para que a gente tenha um parlamento que atue em prol da população e não em prol de interesses individuais ou interesses de grupos econômicos. Hoje nós temos uma sociedade civil pujante aí. Temos as redes sociais aí que são ferramentas de participação extraordinárias. Cada um de nós, cada uma das pessoas, individualmente, pode ter uma capacidade limitada, mas quando se juntam, o poder aumenta muito. Acredito que o esforço de cada um seja muito importante para melhorar o país. Parece-me justo apoiar a ideia da reforma política. Faça parte dessa campanha por uma reforma política. Eu aprovo o projeto da reforma política e acho que você tem que entrar de cabeça participando das discussões nas redes sociais. Se você apoiou o projeto Ficha Limpa, agora chegou a hora de dar mais um passo para melhorar o Brasil. Apoie o projeto pela reforma política. Uma Constituição é o conjunto de leis que rege um país. Geralmente, as constituições são um reflexo do desejo de um povo e são elaboradas segundo seus representantes. A do Brasil foi escrita em 1988, durante um período especial da nossa democracia, a abertura política. Após anos de luta contra a ditadura militar, os brasileiros finalmente se reuniram para decidir o futuro do país de forma democrática. Chegamos a um documento histórico que reconhece liberdades individuais, sociais e o direito originário dos povos indígenas. Porque a Constituição Federal em 88 ela só foi possível porque existia força social muito grande das populações indígenas, quilombolas, dos movimentos de esquerda no Brasil, contra uma ditadura militar que oprimiu muito essa população. Ela pretende ser a Constituição da primavera de um Brasil novo. Se com ela vai vir um novo Brasil, depende de nós. O Constituinte originário, em 1988, ele assumiu com os povos indígenas um compromisso de demarcar todas as terras em 5 anos. Quando foi da Constituinte, nós estávamos vivendo um momento totalmente diferente que nós estamos vivendo hoje no país, né? A gente tinha a sensação de que o país em si tinha uma preocupação muito grande, não só de assegurar assim uma vida, um bem-estar da diversidade brasileira, mas principalmente do meio ambiente, da natureza, de uma maneira geral. A pauta era essa. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social. O tempo passou e os interesses dos nossos representantes também. Financiada por grandes corporações que lucram com desmatamento, a bancada ruralista já soma hoje mais de 160 deputados e 24 senadores. Uma força política que está à frente de projetos polêmicos, como a alteração do Código Florestal Brasileiro, o enfraquecimento de órgãos ambientais e a PEC 215. Atualmente, o processo de homologação dos territórios indígenas requer laudos antropológicos e estudos técnicos. Dessa forma, o Executivo apenas reconhece aos indígenas o direito originário às terras, ou seja, o direito antes de existir o direito. Com a PEC 215, o futuro das demarcações das terras indígenas cairá nas mãos dos deputados ruralistas, os mesmos que lucram alto com o desmatamento. Passar a demarcação das terras à responsabilidade de um Congresso Nacional que é legislativo, que tem interesses políticos muito claros, é simplesmente não haver mais demarcações e inclusive ter o retrocesso de perder demarcações indígenas. Para nós seria uma ameaça, né? Para não só questão em relação à questão de terra, questão fundiária,
mas em relação a questão de sobrevivência mesmo como um povo indígena. Eu acredito que a PEC 215 é uma das pontas de uma engenharia construída há bastante tempo por alguns setores da sociedade para a apropriação de mais território para os projetos do agronegócio, para os projetos das grandes indústrias, que são os reais detentores dos meios de produção ou dos meios de produção da vida. O governo não está respeitando a nossa instituição. Que eles estão lá em Congresso não está realmente representando interesse da população brasileira, não está representando interesse do Brasil. Como é que a gente vai lutar pelo nosso direito, né? No Poder Legislativo nós encontramos vários membros de bancada ruralista, bancada evangélica e outros tantos detentores de terras no país, que estão propondo, na realidade, que passe pelo aval deles a possibilidade de titulação da dívida histórica que o Estado brasileiro tem com relação a essas populações indígenas e quilombolas. Então, é assim, eles querem a qualquer custo este desenvolvimento, que para eles não interessa se vai ter que desmontar direitos constitucionais garantidos. Para eles não interessa isso. O que interessa é que o país tenha que ter um modelo único de desenvolvimento e acabou-se. E a nossa ideia, nosso entendimento é de que o Brasil, pela sua diversidade de segmentos sociais, né, a população brasileira é composta por vários segmentos sociais diferenciados, tem que ter o direito de escolher que modelo econômico que nós queremos. As terras indígenas, elas hoje são, vamos pegar aqui no estado do Mato Grosso, é onde a natureza, né, onde o meio ambiente está mais preservado, seja do ponto de vista da mata, do cerrado, né, pantanal. Porque hoje nós não temos caça, não pesca. Aí hoje, antigamente era manto, mas virou só a pastagem hoje, a maior parte. O ser humano tem direitos? Tem direito à água? Tem direito à água. O animal tem direito à água? Tem direito à água. As plantas têm direito à água? Tem direito à água. A água tem direitos? Essa é a mudança de paradigma. Tem uma parcela do mundo que acha que a água, por exemplo, tem direitos. E tem um sistema capitalista em uma outra visão do mundo que acha que a água não tem direito algum. Nosso planeta passa por uma crise ambiental sem precedentes. É urgente mudarmos nossa forma de pensar e de produzir. Um passo importante é reconhecer esses territórios tradicionais indígenas. Para vencermos a economia da escassez, onde tudo que falta tem mais valor, é interessante não associarmos mais as terras indígenas com reservas de recursos naturais, mas sim com escolas onde, quem sabe, possamos aprender formas diferentes de viver. De um lado, aqueles que querem liberar as armas. Do outro, aqueles que querem manter o Estatuto do Desarmamento. Quem está certo? Na quarta-feira da semana passada, houve uma audiência pública em Brasília para se discutir a mudança na legislação sobre as armas no Brasil, para mudar ou se revogar o famoso Estatuto do Desarmamento, que foi vetado pela população no referendo de 2005. Em breve, um projeto sobre o tema pode ir para a Câmara para ser votado. Esse é um assunto muito sério, todos tinham que estudar sobre o tema para ter uma opinião formada. Então, antes de mais nada, eu queria dizer que eu sou pacifista, eu sou professor de yoga há 13 anos. O que eu quero é ver uma sociedade sem violência. Na verdade, é o que todo mundo quer. Então a primeira coisa que eu fiz para formar minha opinião foi procurar índices para saber quais países são os mais pacíficos, para entender como eles chegaram nisso. Então eu achei o site da Vision of Humanity, uma organização seríssima que produz o GPI, o Índice Global da Paz. Eles estudam uma série de indicadores que analisam a paz de cada país. Os países que estão em azul escuro são os mais pacíficos, e os países em vermelho são os mais violentos.
Em primeiro lugar está a Islândia. Em segundo lugar está aqui a Dinamarca, onde eu moro. Terceiro lugar, Nova Zelândia. Os países em azul claro, como Uruguai, Argentina, França, Itália, são um pouco menos pacíficos. Os países em amarelo são já mais violentos, como os Estados Unidos, que está em 101º na lista. O Brasil está em 91º, ou seja, está à frente dos Estados Unidos. É um país menos violento que os Estados Unidos. Para vocês, para sua surpresa. E países como a Rússia, a Paquistão, Afeganistão, o Iraque, são considerados ainda menos pacíficos. Então eu comecei a pensar qual que era a característica da paz, né? São países ricos. Canadá, país rico, Islândia, Portugal e Espanha não tanto, mas a maior parte dos países são países ricos. Um outro site que eu recorri para estudar sobre o tema, esse site chamado gunpolicy.org, que é uma instituição que estuda a legislação sobre as armas em diversos países. Então aqui você pode colocar, por exemplo, Estados Unidos, e aqui a regulação das armas. E aí você acha que a regulação das armas nos Estados Unidos é considerada como permissiva. Aí você vem, por exemplo, na Dinamarca, onde eu moro, vamos ver. Dinamarca. Considerado, gun regulation, considerado um país restritivo. Outro país rico, vamos ver, Áustria. Tem legislação também permissiva. Então voltemos lá ao site anterior, ao Vision of Humanity. Então, a legislação sobre as armas não tem nada a ver com a paz. Isso é uma informação muito importante para o nosso debate. A Suíça é restritiva sobre as armas, a Dinamarca é restritiva, a Suíça é restritiva, a Suécia é restritiva, a Noruega é restritiva, o Canadá, a Austrália é restritivo. Países, então, como os Estados Unidos, que tem uma legislação muito permissiva em relação às armas, apresentam muita violência, e um país como a Áustria, que é muito permissivo em relação às armas, é muito pacífico. Ou seja, não é garantia que um país, porque permite as armas, vai ser violento. Assim como é também, o contrário também é verdade. Não é porque um país proíbe as armas que ele vai ser pacífico. O Brasil hoje é extremamente restritivo em relação à posse e à porte de armas e não consegue resolver o problema da violência. E aqui eu tenho um outro mapa que é do Gini. O Gini é o Índice de Desigualdade Salarial. É produzido pelo Banco Mundial, inclusive. Do World Bank. Vou tentar deixar aqui em tela maior. Perceba que interessante. Todos os países que vocês viram como mais pacíficos em azul escuro, aqui estão com o branco, que é o índice, olha, mais claro da escala aqui, do Gini. Quanto mais baixo a desigualdade salarial, mais pacífico. Então, olha só. Austrália pacífico, Nova Zelândia pacífico, Japão, Coreia do Sul, Portugal, Europa, Dinamarca, Suécia, Canadá, lugares onde tem menos desigualdade salarial, estão em azul naquele outro mapa. Então, agora, os países onde há muita violência, México, Brasil, Colômbia, Rússia, todos os países onde a desigualdade salarial é maior, também, coincidentemente, menos pacífico é. Interessante, não? Então, sobre esse debate de violência e de armas no Brasil, acho que devemos ter cuidado antes de afirmar que o problema da violência pode ser resolvido através de mais armas. Então, preciso ficar claro que a violência está ligada à desigualdade e é resolver isso que vai trazer a paz. Agora,
É melhor para o Brasil tornar mais fácil ou não o acesso às armas? No Brasil, além da criminalidade ser altíssima, a gente tem, primeiro, uma justiça exótica, onde muitas vezes os juízes se consideram deuses, o que é bem diferente aqui da Escandinávia. Segundo, uma polícia péssima, violenta, despreparada, com péssima formação, péssimo salário, inúmeros casos de corrupção e até envolvimento com crime, que não é algo incomum. De todos os países que eu já vivi, a polícia do Brasil, sem dúvida, é a pior. Então se junta péssima polícia, justiça ineficiente, alta desigualdade, o resultado é essa insegurança que vocês vivem aí diariamente. É claro que não é qualquer pessoa que pode ter uma arma. Deve haver sim um exame psicotécnico que ateste que a pessoa tem condições. Deve ter uma idade mínima, mas proibir o direito à autodefesa, no atual estado das coisas aí no Brasil, é um absurdo. Com mais acesso às armas, sim, realmente pode aumentar o número de acidentes. Assim como carros, quanto mais carros, mais acidentes. Assim como piscinas, quanto mais piscinas, mais acidentes. Mas já pensou proibir o cidadão de comprar carro porque pode acontecer algum acidente? Eu não quero ter arma, vivo num lugar pacífico, mas acho que o direito à defesa é um direito natural do cidadão e não pode ser subtraído pelo Estado. Agora vamos ter foco. Para se resolver o problema da violência, é só olharmos para os países que já resolveram. A solução está na baixa desigualdade social. Espero que tenham gostado desse vídeo. Felicidade. Presente de uma presidente. O povo presente com coração valente. O novo Brasil, o novo amanhecer. Chega, o que a gente quer de uma presidente.